Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o Petit Invest número 103. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 9 horas e 13 minutos da sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, tarifado e preocupado, muito preocupado. O professor Bagdadi, inclusive, fazendo muitas movimentações na sua dinâmica de investimentos pessoal em função dos grandes desafios que o cenário internacional apresenta. E temos também Daniel Souza, que é esse que eu vos falo ao longo dos próximos minutos. Vamos repercutir os principais acontecimentos do ambiente de negócios, da dinâmica de investimentos internacional. Esse é o Petit Invest, espaço de toda sexta-feira no Petit Jornal. Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para esse Petit Invest mais um, né? Esse Petit Invest 103. Eu sempre fico confuso, Daniel, se a instituição Sexta-feira de Carnaval, que o Brasil naturalmente inventou, é hoje ou semana que vem. Na dúvida, Daniel, hoje tem episódio, né? E é o último episódio do Petit Jornal até a quarta-feira de cinzas, né? Quarta-feira de cinzas a gente está de volta. Mas queria dar aqui as boas-vindas a todo mundo que acompanha a gente, pessoal que está junto conosco, Daniel, em mais uma semana, né? Mais uma semana que se completa nesse dia de hoje. E, Daniel, eu queria lembrar que quem está ouvindo a gente aqui, naturalmente, está pensando em questões econômicas e tal, e não tem nada mais econômico do que você entrar no site da Insider com o link que está na descrição desse episódio, viu, Daniel? Só de você entrar no link, já são 10% de desconto. Se for a sua primeira compra, 20%, e lá tem produto para tudo que você possa querer. Se você vai para academia, tem. Quer uma roupa mais social? Quer uma roupa mais casual? Quer uma roupa para sair para jantar? Quer uma roupa para o dia a dia? Tudo tem lá na Insider, produtos de altíssima qualidade, produtos tecnológicos com super desconto. Não perde essa oportunidade, não. O link que está na descrição desse episódio é mágico. Ele te dá pelo menos 10% de desconto, podendo chegar a 20% se você for um cliente novo. Então, basta clicar no link desse descritivo, Tanguy, que eu consigo já o desconto do Petit Jornal, um desconto especialíssimo, que é exclusivo para os amigos e amigas do Petit Jornal, é isso? Através desse link aqui. É isso. Tá ótimo. Então, imperdível, gente. Imperdível. Pessoal, no nosso episódio de hoje, a gente fala sobre o Bitcoin. Primeiro, Daniel, eu queria que você trouxesse para a gente a parte mais factual. O que aconteceu com o Bitcoin? Qual foi o tamanho dessa queda? Como é que você viu o cenário do Bitcoin ao longo dos últimos dias? Depois a gente vai fazer uma análise sobre isso, sobre impactos e cenários futuros. Tanguy, o Bitcoin é a principal criptomoeda, né? O principal criptoativo disponível no mercado, e ao longo dos últimos dias a gente viu um derretimento importante do seu valor de mercado em dólares americanos. Em relação ao pico histórico, a gente está falando de uma queda de quase 50% num período relativamente curto. E claro que isso está chamando demais a atenção. Afinal, você teve uma valorização muito forte do Bitcoin no passado não muito distante, e agora houve uma inversão de tendência, e essa inversão de tendência fez com que o Bitcoin passasse por um processo de desvalorização, e é um pouco sobre isso que a gente vai falar ao longo do nosso encontro de hoje. Como é que você analisa, Daniel, as causas, né? Acho que esse é um ponto importante. Como é que a gente chega nessa queda e o que você projeta daqui para frente? São múltiplos fatores, Tanguy. O primeiro deles é que o Bitcoin, ao contrário do que ele prometeu num primeiro momento, não tem funcionado com a dinâmica de porto seguro. Ou seja, dizia-se que o Bitcoin era o ouro digital e, consequentemente, ele teria um comportamento semelhante ao do metal precioso. Mas não é isso que tem acontecido. O que a gente tem observado é que o Bitcoin tem funcionado um pouco como um ativo mais especulativo e que tem relação parecida ou funcionamento parecido com o dos ativos especulativos. Ou seja, em momentos de mais incerteza, em momentos de mais insegurança, as pessoas acabam vendendo esse ativo um pouco mais especulativo, esse ativo que tem um comportamento um pouco diferente daquele ouro que a gente observa, o ouro tradicional, que tem, inclusive, experimentado um processo de valorização.
Ao longo, inclusive, dos últimos tempos, a gente observa que existe aí uma certa expectativa de manutenção de juros um pouco mais altos por mais tempo. Isso tem sido visto como uma tendência nos Estados Unidos. A gente também tem visto uma certa tendência de diversificação de mercados. Então, muita gente colocando dinheiro, principalmente em mercados emergentes, para tentar também reduzir a sua exposição a risco. E havia uma percepção, ou há uma percepção, de que as pessoas se expuseram em excesso a Bitcoin, acabaram tendo uma posição excessiva em Bitcoin e, consequentemente, está havendo um processo de ajuste significativo nesses últimos tempos. O Bitcoin, ao contrário do que se prometia inicialmente, ele não está se mostrando um ativo de segurança, ele está se mostrando um ativo altamente especulativo. E tem mais, né, Tanguy? Quando a gente pensa no Bitcoin, ele ainda tem alguns desafios para se provar efetivamente uma moeda. A moeda, para ser cumpridora das suas funções em plenitude, ela precisa ter meio de troca, ela precisa ser unidade de conta e ela precisa ser reserva de valor. O Bitcoin, em tese, poderia ser reserva de valor, embora a sua oscilação tenha sido muito significativa. E aí a reserva de valor não funciona tão bem. Unidade de conta, você precisaria ter produtos cotados em Bitcoin, o que também não é exatamente uma realidade. E meio de troca, você teria que ter a possibilidade de efetuar pagamentos em Bitcoin, o que também não tem se concretizado. Ou seja, o Bitcoin, se ele não está funcionando muito bem como meio de troca, como unidade de conta, e agora também, pelo menos por enquanto, como reserva de valor, nós temos um problema com esse ativo no que diz respeito ao seu posicionamento. Ainda não está muito claro qual vai ser o futuro desse criptoativo. É bem verdade, inclusive, que a criptomoeda do Donald Trump teve uma desvalorização ainda mais expressiva, moeda da Melania, o criptoativo da Melania, uma desvalorização ainda mais expressiva do que o próprio Bitcoin. Mas, de qualquer maneira, a gente está falando de um criptoativo que tem passado aí por um derretimento importante. Então, pelo que eu estou entendendo, Daniel, o que você está me dizendo é que esse derretimento do Bitcoin, ele parece ser um pouco mais estrutural do que momentâneo, né? Então, dá para a gente imaginar uma série de elementos aí que, pelo menos no curto, médio prazo, vão acabar se mantendo. Mas a gente tem mais um fator, Daniel, que aí esse sim ele pode ser absolutamente temporário, que é o caso do Epstein, né? No fim das contas, passou a haver uma vinculação entre o Epstein e o Bitcoin. Isso mexe muito com a imagem do Bitcoin também. Você considera que isso pode ter contribuído aí para essa queda? É um fator que sempre contribui, Tanguy, mas não me parece ser o fator principal, até porque o mercado não costuma estar tão preocupado assim com elementos morais de forma regular. Ele está muito mais preocupado com elementos estruturais. Agora, a gente pode observar eventualmente um renascimento do Bitcoin em algum momento no futuro, em função de razões diversas, mas por enquanto me parece que ele está com um problema de posicionamento, e daí a discussão estrutural que você levantou. Ele vai servir para quê, afinal? Né? Porque se ele não tem a capacidade de ser um ativo de proteção como o ouro, se ele é um ativo bastante especulativo, ou tem se comportado como um ativo bastante especulativo, ele é bastante especulativo baseado em quê? Né? Porque ele não é a ação de uma empresa, ele não é ali, de repente, um ativo que tem ali mais concretude. O Bitcoin, ele surgiu e ele sempre se vendeu como um ativo de segurança. E é como ativo de segurança que ele não tem funcionado, pelo menos nesse momento. Agora, olhando para a história recente do Bitcoin, né, era um ativo que, num primeiro momento lá, alguém pagou 2 Bitcoins numa fatia de pizza, e o Bitcoin ele chegou a valores estratosféricos ao longo desse período, mesmo sem ter todas essas características que você falou. Ao longo dos últimos tempos, veio passando por essa queda. Minha pergunta é, o que teria que acontecer com as suas mudanças, de novo, estruturais que deveriam acontecer, para a gente imaginar um eventual, no futuro, ressurgimento do Bitcoin? Porque essa queda de 50%, ela também me parece que talvez ela seja um recorte no tempo, que daqui a 5 anos, ela tenha sido apenas uma fase, apenas um período. E a gente não sabe o que vai acontecer, se vai cair mais ou se vai subir. Mas o que teria que acontecer internacionalmente ou nas economias principais e tal, as principais variáveis econômicas, que poderiam propiciar um ressurgimento do Bitcoin daqui a um tempo? Você teria que ter, Tanguy, o Bitcoin sendo encarado como algo tão seguro quanto o ouro, ou o ouro digital.
Mas isso já aconteceu em algum momento? Sim, eu acho que num determinado momento teve muita gente que olhou para o Bitcoin e disse: nossa, isso é tão legal quanto o ouro. Isso me oferece uma proteção que o ouro também oferece. Tanto que o Bitcoin tem toda uma nomenclatura muito parecida com a do ouro. Por exemplo, mineração de Bitcoin. Então, é a ideia de que você teria limitações na mineração, e ao ter limitações na mineração, o Bitcoin seria caracterizado pela escassez, exatamente como o ouro. O ouro tem limitações na mineração, tem essa limitação na mineração causa escassez, e, consequentemente, você acaba tendo ali um ativo que te oferece uma reserva de valor super adequada para te proteger do emissionismo monetário ou das políticas monetárias expansionistas de diferentes governos do mundo afora. E o que a gente tem observado é que ele não tem, nesse momento, apresentado esse tipo de característica. E aí você pode fazer uma discussão das mais diferentes camadas ou das mais diferentes naturezas para tentar entender um pouco melhor esse processo. Mas me parece, Tanguy, que a gente está falando de uma discussão um pouco estrutural, que pode ser corrigida, e problemas estruturais podem eventualmente ser corrigidos dependendo do que aconteça, mas hoje há um questionamento sobre o papel do Bitcoin dentro do mercado de capitais. Se ele não está funcionando como ouro digital, se ele não está funcionando como reserva de valor, ele serve exatamente para quê? Qual é o posicionamento dele? Porque lá atrás era fácil de compreender. Eu vou comprar Bitcoin porque Bitcoin é como ouro. O Bitcoin está sujeito a uma restrição de oferta, o Bitcoin não sofre ali com o emissionismo dos diferentes governos, o Bitcoin vai ter uma expansão no que diz respeito às transações em Bitcoin, vai todo mundo utilizar o Bitcoin para fazer transações internacionais a despeito das participações de governos. E esse também é um outro elemento que eu acho importante. O Bitcoin é potencialmente inimigo de governos. Porque quando você opera no Bitcoin, você tem ali algumas limitações no que diz respeito ao monitoramento, você tem limitações no que diz respeito à tributação das transações que acontecem, e, consequentemente, governos tendem a, de alguma maneira, colocar a sua força contrária a esse criptoativo. E tem colocado. Você tem tentado aí, em diferentes partes do mundo, criar alguns constrangimentos. E já experimentos de sucesso na utilização de Bitcoin como meio de troca têm sido bastante limitados. Houve também, Tanguy, muito excesso num passado recente por causa do Donald Trump. O Donald Trump seria um grande entusiasta dos criptoativos, etc., e, consequentemente, esses criptoativos poderiam passar por um processo de desregulamentação e poderiam passar por um processo de uso ampliado nos Estados Unidos, e não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo um Donald Trump que lançou a moeda dele, ganhou rios de dinheiro e a moeda dele perdeu mais de 90% do valor em relação ao pico histórico. E a gente não tem visto aí o Donald Trump avançar no que diz respeito à utilização desse ativo de maneira mais abrangente nos Estados Unidos. Pode ser que de hoje para amanhã ele surpreenda e mude esse padrão de comportamento. Mas, num determinado momento, acreditou-se que o Trump ia trazer o Bitcoin ali para as reservas do governo americano, que ia utilizar o Bitcoin dentro de um espectro um pouco mais amplo. E eu lembro que eu disse isso para você na época, eu falei, mas isso não faz muito sentido, porque na prática, trazer o Bitcoin para junto do governo americano fragiliza o próprio poder americano quando você estimula esse tipo de comportamento. Aliás, fragiliza governos de uma forma geral, até porque esse ativo surgiu justamente para funcionar apartado de governos. Tô achando essa discussão toda curiosa, Daniel, porque a gente está passando por um momento em que, assim, não é definitivo, não é uma revolução e tal, mas há um processo paulatino e progressivo de enfraquecimento do dólar. O fato do dólar se enfraquecer relativamente poderia ser um elemento que puxaria o Bitcoin para o sentido contrário, né? Então as pessoas estão confiando um pouco menos no dólar, você passa a ter uma pulverização maior dessa utilização de moedas, e o Bitcoin poderia perfeitamente estar num espaço de valorização. E na prática você tem um dólar que perde espaço e um Bitcoin que também perde espaço, também perde valor, né? Então os dois estão passando por um processo de assim, a gente está falando aqui do derretimento do Bitcoin, não dá para dizer que o dólar está derretendo, mas que também está perdendo valor do ponto de vista relativo, né? Então é um processo duplo que, não sei, na minha cabeça de leigo, um acabaria compensando o outro, né? O fato do dólar desvalorizar, o Bitcoin poderia acabar ganhando força, não é o que está acontecendo, né?
Você tem toda a razão. Em tese, seria isso que aconteceria. Puxa, você teria ali uma rivalidade entre o dólar e o Bitcoin. Afinal, o dólar poderia funcionar como reserva de valor das pessoas e o Bitcoin também. Então, você teria ali um processo de migração do dólar para o Bitcoin, do Bitcoin para o dólar, e os dois poderiam estar mutuamente se compensando. Mas o que a gente tem observado não é isso. O que a gente tem observado é que os dois têm passado por um processo de desvalorização ao mesmo tempo, e as pessoas têm recorrido ao bom e velho ouro. Quer dizer, o ouro é que passou por um processo de valorização expressivo, e parece que muita gente olhou para o cenário e disse: o Bitcoin não é o ouro. O Bitcoin não é o ouro. Se tiver Bitcoin na minha frente e ouro, eu prefiro ouro. É isso que a gente tem observado. E claro, se muita gente prefere o ouro, e se o Bitcoin tem se comportado como um ativo especulativo e não como um ativo de proteção, pelo menos dentro do atual contexto, ele acaba passando por um processo de desvalorização importante num prazo de tempo bastante curto. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra a nossa semana, desejando aqui bom carnaval, né? A não ser que nada de muito expressivo aconteça, né? A gente volta na quarta-feira de cinzas. Deixa aqui um abraço. Lembro que tem um link da Insider com super desconto lá. Dá uma olhada na loja da Insider, você tem desconto só porque você é ouvinte do Petit Jornal. Tá lá 10% de desconto para você. Se você é cliente novo, 20% de desconto. Aproveite. Bom carnaval, Daniel Souza. A gente volta a se ver a princípio na quarta-feira de cinzas. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.